How? Olá, está começando o PodBan, o podcast dos bancários e bancárias do Rio Grande do Sul. E esse episódio é especial porque marca o retorno do nosso programa depois de 2 anos de pausa. Eu sou Thaisa Kruger e hoje nós vamos falar sobre o 33º Encontro Nacional dos Banrissolenses, que acontece nos dias 27 e 28 de junho no Clube do Comércio em Porto Alegre. Para essa conversa, eu estou aqui com a Raquel Gil, diretora da FETRAF-RS e coordenadora da Comissão de Organização dos Empregados do Banrisul, a COI, e com Fábio Alves, o Fabinho, que é diretor da FETRAF-RS e integrante da COI. Sejam bem-vindos, pessoal. Como que vocês estão? Olá, tudo bem lá? Tudo bem, Faísa? Tudo dentro, estamos aí. Na correria, na correria. Raquel, o Encontro Nacional, ele já é parte da história de organização da categoria, né? Mas o que faz esse encontro especial? O que faz ele diferente? Então, nós escolhemos esse ano, né, a temática dos encontros das nossas vidas. Essa abordagem, ela foi escolhida, porque esse ano nós temos eleições estaduais. E nós temos que lembrar que Sul é o bom, né? É um estatal do Rio Grande do Sul. E o que aconteceria no período que este atual governo, né? A privatização, na verdade já vem de alguns governos, né? Uma política de privatização, né? De Estado mínimo, enfim, né, e de retirada aí dos serviços públicos, né, da mão da administração pública. Então, está indo tudo para a administração privada. E o Banrisul, né, que tinha, junto com a Corsan, né, a possibilidade de só ser privatizado mediante um plebiscito público, né, foi retirado, né, no último governo. Então, ele está à margem, né, de poder ser privatizado a qualquer momento, dependendo da política de governo. E a atual política que está no nosso estado, né, implementada, é uma política de privatização. Então, nós entendemos, né, que se vier, né, um próximo governo com esta mesma lógica administrativa, né, a tendência ao Banrisul ser privatizado até o final do próximo governo é muito grande. Então, nesse sentido, nós queremos alertar os colegas que é o encontro das nossas vidas, porque é o ano fundamental para os colegas, né, na luta para manter o nosso banco público, né, manter os postos de trabalho, enfim, né, e toda a importância que o Banrisul tem no estado. Fabinho, quando a gente fala em defender o Banrisul público, a gente está falando só dos empregos dos bancários ou como que essa discussão envolve assim, toda a sociedade gaúcha? Não, em primeiro lugar, bom dia, Thaís. O Banrisul ele é importante porque ele é um instrumento de desenvolvimento econômico, né? Diferentemente dos demais bancos nacionais, o Banrisul deve concentrar todo o seu crédito, dá mais de 90% de tudo que ele empresta, né, que é uma quantia considerável, que deve dar mais de 60 bilhões de reais, que ele gira dentro do Estado, absolutamente dentro do Estado do Rio Grande do Sul. Né? Os demais bancos, mesmo que você vá depositar aqui no estado do Rio Grande do Sul, a composição de crédito é bem significante em relação ao... Vou te dar um exemplo, o Banco do Brasil deve colocar um percentual menos de 10 aqui. Né? Aí o Bradesco a mesma coisa, Itaú, Caixa Econômica Federal, porque eles têm uma composição nacional e eles colocam em todos os estados da federação. O Banrisul não, ele é um banco regional, ele é atípico, né? Porque ele é de um momento em que ele foi o único que sobreviveu de grande porte. Nós temos o BRB, Banese, Banestes. Isso foi o único de grande porte dos bancos regionais que sobreviveu a toda a sanha privatista na década de 90. No governo Fernando Henrique Cardoso, quando começou o neoliberalismo mundial, aonde os bancos estaduais foram se extinguindo. E nós conseguimos sobreviver. Né? Mas não sobrevivemos só politicamente, sobrevivemos também no entendimento que o Rio Grande do Sul, diferentemente dos outros estados, ele é longe demais das capitais. Né? Os bancos são concentrados em Brasília, principalmente, e em São Paulo. Né? No momento que nós estamos no Rio Grande do Sul, nós estamos longe demais. Então, o Banrisul é muito importante, porque ele faz mais ou menos um trabalho que faz o Banco do Nordeste lá em cima e o Banorte lá em cima, que são bancos regionais, que ajuda a fazer o desenvolvimento da região. Eu acho que o Banrisul faz muito esse papel. Por isso que a importância dele não só na questão de emprego, na questão da sociedade gaúcha como um todo, de ela enxergar
que o papel do Banrisul ele vai muito além só de dar emprego para os jovens que começam a entrar no mercado de trabalho. Eu acho que essa é um corte bem interessante da defesa do Banrisul. É, nesse contexto, né, e dessa questão da gente estar num período eleitoral no Rio Grande do Sul, assim, por que que é tão importante, então, acompanhar o debate das eleições? Por que que é importante estar ciente do que está sendo discutido? Nós estamos no 33º, tá? Eu devo ter começado a participar, eu não era nem um décimo ainda, né? Tenho 36 anos de banco. Foi depois da ditadura militar que a gente começou a nos aglutinar sempre, fazendo um debate para tirar a nossa pauta e nossa estratégia. Quando eu entrei no banco, já estava para ser liquidado, que na década de 90, o Banespa foi, Banerj foi, Benji foi indo todo mundo. Então, o nosso encontro sempre era um encontro que a gente tirava a nossa pauta de reivindicações e também fazia a defesa da empresa. A mesma coisa que a gente está fazendo hoje. Passou momentos e momentos, aí a gente conseguiu, em algum momento, criar um plebiscito, depois nos retiraram, ou seja, mais de 4 em 4 anos, inevitavelmente, a categoria bancária ligada ao Banrisul vai estar fazendo o debate da sua defesa, porque sempre vai ter, né, um pensamento liberal ou neoliberal em que não precisa ter existência de ferramentas de desenvolvimento, porque não acredito no desenvolvimento. E aí eu acho que esse é o corte que a gente dá para trazer no debate nesse momento do 30º encontro e nessa conjuntura nacional que a gente vive hoje. Raquel, você acompanha de perto a realidade dos colegas, né? E eu gostaria de saber quais são as principais preocupações dos banrissulenses hoje, dentro das agências e dos departamentos. Então, o sistema bancário, né, ele tem, uma questão que pega muito para todos os colegas, né, do ramo, que é a questão das metas, né. Nós já debatemos muito sobre isso, né, em alguns momentos, assim, inclusive, né, sendo contra as metas. Hoje em dia nós debatemos que, entendemos a necessidade, enfim, a importância das metas, mas há no sistema uma questão de metas que nós consideramos abusivas, né, e uma pressão, né, para o atingimento de metas que chega ao ponto de assédio moral, né. Então, isso é uma grande preocupação dos colegas, porque a categoria está muito adoecida, né, com esse assédio, né, e essa pressão para a questão das metas. Outra preocupação também é com a terceirização, né, os colegas têm se preocupado muito, porque têm visto, né, o sistema público ser terceirizado. Então, isso é algo que é uma privatização, né, então isso há uma grande preocupação dos colegas, inclusive com as pessoas também que exercem essa terceirização, que não têm o mesmo comprometimento, né, dos colegas que são concursados, né, e têm uma responsabilidade muito grande no seu serviço. Então, essas preocupações me parecem, assim, que são as mais intensas para os colegas. É claro, né, que sempre também nas questões de, remuneração, isso tudo a gente sabe que pega muito, né, mas, a questão da saúde é uma das questões que tem sido, assim, cada vez maior nos nossos encontros, né. E o que mais chega para nós de, problemas, né, é na questão da saúde. E o encontro ele também marca a construção das pautas que vão ser levadas, né, para negociação com o Banrisul. Quais são as principais reivindicações e os desafios que você enxerga na categoria? Então, nós estamos fazendo inclusive, né, uma pesquisa com os colegas, até para saber o que para eles nesse momento é mais importante, né. Mas a gente já tem uma ideia, assim, do que os colegas veem, né, do decorrer do tempo, sempre, entrando em contato, enfim, participando também de outras assembleias, de outras plenárias por outros acordos, né. E aí nos trazem as suas demandas. É um pouco na questão da saúde, né, e não só da sua saúde pessoal, mas também da possibilidade, né, de poder cuidar da saúde dos seus filhos, da saúde, né, dos seus pais. Então, o bancário hoje em dia, ele normalmente ele é um alicerce, né, nas famílias, então ele tem uma preocupação grande, né, nesse sentido, e as leis, né, vêm prejudicando muito os trabalhadores nesse sentido. Então, isso é uma grande preocupação, né, a questão que eu te falei da remuneração, né, e a questão das metas, né, os bancários eles vêm muito, preocupados também com essa pressão sobre as metas. Mas tem uma outra questão do Banrisul que também vem preocupando, que é a questão de ascensão, a questão da carreira. Né, o Banrisul não tem uma carreira estabelecida, não tem um plano de carreira, né, efetivamente que contemple realmente os colegas, né. Essa questão da transparência, né, essa questão de que o serviço público deve ter em relação à carreira dos colegas, no Banrisul isso ainda é muito confuso,
né? E o colega não consegue, ao entrar no banco, enxergar realmente uma carreira aonde ele possa se projetar, né? E, enfim, tentar essa ascensão. E isso tem incomodado os colegas também, né? O formato que o Banrisul conduz, né, as ascensões internas, assim, tem sido motivo de muita incomodação. Fabinho, na tua avaliação, o que está em jogo para o Banrisul e para os trabalhadores nos próximos anos? O que está em jogo é a forma que tu vai realizar o seu trabalho, né. Eu acho que a questão do trabalho, ele vem modificando muito dentro os bancários como um todo, né, a sua forma de trabalho, mas ele sempre foi modificado, né. Ele sempre, ao longo do tempo, o capital sempre vai se remodelando, sempre dá uma busca de uma produtividade maior do trabalhador e da trabalhadora. Isso é inevitável do sistema capitalista. E os bancos, como são muito capitalizados, eles conseguem ser a ponta de lança dessas modificações. É só você ver o mundo digital bancário, né, o que ele evoluiu, a pandemia ajudou, acelerou, né, acelerou bastante uma coisa que ia acontecer inevitavelmente, né, e eu acho que aí que nós temos que começar a entender as novas formas de se realizar trabalho dentro dos bancos, tá, porque o serviço continua, a ideia central é a mesma, né, você pega o dinheiro e empresta, né. A forma que você faz isso é que são N, e você capta um mercado com diversos produtos, com diversos nomes das mais diversas formas, e empresta sobre novos produtos com as mais diversas características e formas e ao seu público. Sempre vai ser esse o trabalho dos bancos. A forma de você fazer isso é que ela se modifica. E o nosso trabalho é tentar entender isso, né, como a Raquel tinha colocado, e tentar debater as melhores condições de trabalho e de remuneração para esse serviço que a gente vai fazer. Eu acho que esse é o desafio que a gente tem pela frente, enquanto tentar entender as modificações que ocorrem no nosso meio de trabalho, no nosso mundo de trabalho, na nossa atividade laboral do dia a dia. Eu acho que é nesse sentido que eu acho que no futuro a gente tenta entender o que vai acontecer. Como você mencionou, a Consulta Nacional dos Barcelenses foi lançada, né, recentemente. Eu quero que tu conte por que é importante que os colegas participem e respondam esse questionário. Então, eh, essa consulta, né, a importância dela é nos trazer um pouco, né, aonde os colegas, têm a pauta é definida no encontro, tá, mas essa consulta, ela nos traz os pontos aonde os colegas, né, entendem que nós devemos colocar, a nossa maior energia, né, nas negociações. Então, ela vai trazer um pouco isso. E ela traz também mais um parâmetro também da subjetividade, né, porque ela traz ali, né, tem várias questões de saúde, né, então ela também vai nos fazer olhar um pouco, enxergar melhor como é que está essa situação dos colegas, né. Nós já tivemos uma consulta nacional, né, que a nossa confederação fez, né, a Contraf realizou uma consulta que inclusive esse final de semana nós estivemos, né, a par dela lá no nosso encontro em São Paulo, e nós fizemos também pelos bancos públicos, né, o Banco do Brasil fez, a Caixa Econômica Federal, e estamos fazendo também no Banrisul, né. No encontro nós vamos apresentar, né, a situação dessa pesquisa, os resultados dessa pesquisa, né, e então é importante que os colegas participem por isso, porque todas essas formas que nós temos hoje, né, de organização, ela também é uma forma de demonstrar ao patrão a organização, né, do movimento, né, e dos trabalhadores. E isso, né, nos ajuda muito nos momentos ali de fazer o debate, né, porque a categoria organizada não consegue, né, chegar a avanços. Tanto é que a nossa categoria é uma das mais organizadas do país, é uma categoria que tem uma convenção nacional e isso nos privilegia, né, essa unidade nacional nos privilegia nas negociações. Então é importante que os colegas demonstrem isso. Quanto mais participação nesses momentos, né, maior vai ser as nossas condições, né, no debate com o banco. E tanto na questão da participação nessa pesquisa, como na fundamental importância da participação no nosso encontro nesse próximo final de semana. Falando já exatamente sobre ele, eu gostaria que vocês resumissem em uma frase por que nenhum banrissolense deve ficar de fora do 33º Encontro dos Banrissolenses. Porque no encontro a gente vai tratar da vida do sujeito, da sujeita, do que ele faz 6 ou 8 horas por dia, né, e a gente vai tratar desse tempo, desse timing, ou seja, desse corte que ele tem na vida dele, e a gente vai tratar com profundidade, né. E eu acho que por isso que é interessante,
né, ele comparecer, porque tem muito a ver com a vida dele. Nós vamos nos organizar para tentar transformar a vida dele melhor. Então, por isso que eu acho que as pessoas têm que comparecer a um 33º Encontro Nacional do Banrisul. Fábio. Então, o que acontece? Hoje em dia a gente fica, né, numa situação muito assim, trabalho e casa e trabalho, né? A nossa vida está muito corrida. E esses momentos, assim, onde a gente se encontra, onde a gente enxerga colegas das outras agências, das outras cidades, né? Capital, interior, né? Fronteira, o Rio Grande do Sul é enorme, né? Então são diversas realidades, assim, inclusive de produtos do Banrisul e tudo. Quando a gente começa a enxergar a realidade dos outros colegas, começa a dialogar, isso nos aproxima, né? Isso ajuda a que nós entendamos também a situação de trabalho que nós vivemos. Então, acho que essas participações, assim, onde a gente se reúne dessa forma, né, nos ajuda, assim, a entender melhor o que está acontecendo, né, no nosso trabalho e também, né, na nossa vida, nas nossas relações. São momentos muito ricos, assim, momentos muito bonitos. Esse nosso encontro, né, o Encontro do Barresulense sempre foi um encontro, assim, com uma boa participação. Esse ano a gente vai ter, inclusive, uma confraternização, né, esse ano a gente optou porque é um retorno também, né, Tati, retorno do podcast, né, também é um retorno ao encontro presencial, né. Nós passamos por situações, enfim, de pandemia e depois de enchente no Rio Grande do Sul, e agora nós estamos também retornando os encontros presenciais, né. Então, para isso, nós também estamos fazendo uma confraternização para que os colegas também tenham essa descontração e se conheçam melhor, né, fora da realidade, né, simplesmente das agências bancárias. O Luciano Fetzner, presidente do CID Bancários de Porto Alegre e região e também integrante da COI, chegou agora, vai, assim, juntar a gente na nossa conversa. Luciana estava Oi, perguntando Lu. agora para o Fábio e para a Raquel, por que nenhum banrisulense deveria ficar de fora do 33º Encontro Nacional dos Banrisulenses? Bom, gente, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, depende de quem estiver assistindo aí. Nós estamos organizando com todo carinho e com toda preocupação esse encontro do Banrisul, porque ele é num ano eleitoral, né? E o nosso Banco do Estado, a gente sabe muito bem que o resultado, seja da eleição para governador, seja da eleição para deputados e deputadas, influencia diretamente no funcionamento, na estrutura, na direção e na longevidade do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. A cada eleição nós temos uma disputa ideológica, política, de projeto de sociedade que se dá nas urnas logo após a nossa campanha salarial que se avizinha. Então, os colegas e as colegas do Banrisul têm, nesse momento, uma tarefa dupla. Nos encontrarmos todos e todas nesse encontro para, quem sabe, olharmos olho no olho, em boa parte, talvez, quiçá todos os candidatos a governador e governadora do nosso estado, que estão sendo convidados, inclusive, para virem se manifestar sua opinião a respeito do Banrisul, o que pretendem do Banrisul nos seus projetos de governo, e se defendem ou não o Banrisul público, como nós defendemos. E, claro, temos a tarefa também, junto com desse debate político-eleitoral, a tarefa de também discutirmos o que queremos do nosso banco, o que queremos que o nosso banco ofereça para os seus trabalhadores, que geram lucro. Então, é um ano importante, um ano especial, e um dia especial em que precisamos que todos e todas estejam lá presentes. E, Luciano, o que tu acha que são hoje as principais reivindicações e desafios da categoria? Principais reivindicações e desafios. Bom, desafios e reivindicações, né? Porque desafios, nós estamos aí sempre lutando por melhores condições de trabalho, que essas metas abusivas que têm tomado conta dos bancos públicos, como já era cultural, infelizmente, nos bancos privados, sejam revertidas, sejam eliminadas do nosso dia a dia, como causa de adoecimento e dificultação da vida geral das pessoas. Mas, claro, também temos na nossa campanha nacional a discussão da reposição salarial acima da inflação, a recomposição do poder de compra dos trabalhadores e trabalhadoras, de melhores vales de alimentação, melhores gratificações de função, e no Banrisul, em especial, a discussão das gratificações de função, né, objeto de uma reestruturação recente que reduziu em muito a perspectiva de ascensão profissional dos colegas. Então, acredito que esses são alguns dos elementos que estão na ordem do dia aí, não só para os banrissulenses, mas também para todos os bancários e bancárias. Então, tá bem, gente. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês.
Agradecer também a quem nos ouviu. O Podban é uma realização conjunta da FETRAF-RS com o Cid Bancários Porto Alegre e região. E até o próximo episódio. Até Valeu. mais, Thaisa. Obrigado. How